Que bom que você continua conosco. Nós vamos agora, ainda em continuidade com a leitura do Ser Todo de Deus, hoje entender melhor o que é um consagrado, o que é a consagração. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Se você tem o livro em mãos, convido você a abrir já na página 27, que fala justamente isso, um consagrado. Vamos ao conhecimento desse capítulo, então? Primeiramente, se deve recordar que a vida religiosa é uma realidade na Igreja que independe e é distinta do sacerdócio ou do diaconato, que em si mesma não diz respeito a nenhuma atividade pastoral ou caritativa. Quem entra em um convento não tem, de fato, o objetivo principal de alcançar o estado do sacerdócio, nem se propõe a perseguir uma determinada função pastoral, como a catequese ou a assistência aos doentes e aos pobres. É, ao invés, interessado a tornar-se religioso, isto é, consagrar-se de um modo todo especial a Deus, sempre que a sua escolha corresponda a um projeto de vida que o Senhor confiou a ele. Alguns batizados são vocacionados a ser, por exemplo, consagrados e sacerdotes. Consagrado e diácono. Este é o dom de uma dupla vocação que se coloca a serviço da Igreja e que precisa ser bem vivenciada para não descuidar daquilo que é o próprio de cada uma delas. Em força do batismo, somos todos investidos de uma comum consagração. Primeiro, entre todos os sacramentos da iniciação, ele nos vincula a Cristo, como o ramo à videira, e, comunicando-nos a graça por meio da qual nos tornamos filhos de Deus, nos introduz na vida da Igreja, tornando-nos membro do corpo de Cristo e, portanto, participantes de sua vida e missão de anúncio do reino de Deus no mundo. Aquela batismal é, de fato, a primeira e ineliminável consagração, pela qual somos comprometidos a realizar um contínuo testemunho da nossa fé através de uma conduta de vida conforme aos ensinamentos evangélicos. Ela nos faz todos iguais em força de nossa pertença ao Senhor, independentemente de qual possa ser a nossa função específica ou o nosso estado de vida. Conforme afirma São Paulo na primeira carta aos Coríntios, cada um na Igreja exerce um serviço a benefício do corpo de Cristo, porque a cada um o Espírito doou particulares dons, denominados carismas. Você vai encontrar esse texto em 1 Coríntios 12, de 4 a 12. Os quais devem ser exercitados em vista da edificação comum. Mas aquilo que acumula todos, aqueles que creem como cristãos, é a consagração recebida no batismo. Viver o próprio batismo para alcançar a santidade no exercício da caridade é vocação de cada discípulo de Cristo. Existem, todavia, homens e mulheres que, por uma particular eleição divina, são chamados a consagrar-se a Deus de modo totalmente particular e a seguir Jesus Cristo mais de perto, em uma particular forma de vida que comporta 3 dimensões, chamadas conselhos evangélicos, porque precisamente derivam cada uma de um aspecto particular da vida de Jesus Cristo
e do ensinamento do Evangelho. Estes são perseguíveis por todos os fiéis, mas quem recebeu o dom da vocação à especial consagração é chamado a professá-los publicamente e a vivê-los como votos. Quando se fala de votos, deve-se entender, portanto, vínculos especiais de consagração, através dos quais o vocacionado se dá livremente a Deus por toda a vida. E não se deve descuidar-se do fato de que eles comportam empenhos. No momento em que se consagra sob esses votos, o vocacionado se dispõe às características que eles comportam. Nos primeiros séculos, muitos jovens que escolheram a vida monástica eram ainda catecúmenos, e o engajamento definitivo acontecia juntamente com o batismo. Aconteceu, por exemplo, com São Basílio, Gregório de Nazianzo e Agostinho, Santo Agostinho. O documento sobre a vida consagrada de fato diz: na tradição da Igreja, a profissão religiosa é considerada um singular e fecundo aprofundamento da consagração batismal, visto que nela a união íntima com Cristo, já inaugurada no batismo, evolui para o dom de uma conformação expressa e realizada mais perfeitamente através da profissão dos conselhos evangélicos. Mas o batismo, por si mesmo, não comporta o chamado ao celibato ou à virgindade, a renúncia à posse dos bens e a obediência a um superior, na forma exigida pelos conselhos evangélicos. Portanto, a profissão desses últimos supõe um dom particular de Deus, não concedido a todos, como Jesus mesmo sublinha no caso do celibato voluntário. Você pode encontrar isso no texto de Mateus 19, 10 a 12. A este chamamento especial corresponde, de resto, um dom específico do Espírito Santo, para que a pessoa consagrada possa responder à sua vocação e missão. Esta passagem está em Vita Consacrata, número 30. A vida religiosa tem uma missão dentro da Igreja. Continua o texto dizendo: a profissão dos conselhos evangélicos é um desenvolvimento também da graça do sacramento da confirmação, mas ultrapassa as exigências normais da consagração crismal em virtude de um dom particular do Espírito, que predispõe para as novas possibilidades e novos frutos de santidade e de apostolado, como demonstra a história da vida consagrada. A consagração acontece com a profissão temporária ou com a profissão perpétua? Essa é uma pergunta que sempre vem no entendimento do que é consagração. A resposta é a seguinte: uma pessoa é consagrada pela profissão perpétua e pela ação litúrgica concomitante da Igreja, o que pressupõe totalidade e perpetuidade. Foi assim que a Congregação para o Culto Divino determinou. Sobre cada voto nos dedicaremos mais adiante. Importante é ter presente a beleza e o maravilhoso mistério que faz do consagrado um ser em Cristo, que compreende dentro desta especial consagração um configurar-se dia a dia às virtudes de Cristo, ao seu jeito de amar e de deixar-se amar, à sua maneira de olhar e de pensar, à sua maneira de relacionar-se com cada instância da sociedade, ricos, pobres, políticos, sacerdotes, amigos, mulheres e idosos. Para cada circunstância da vida de um consagrado existe uma possibilidade de imitar a primazia da vida interior, aquela dedicada
as coisas do Espírito como orientação da totalidade da vida surge como critério das escolhas do consagrado. Ele não descuida da vida, das pessoas, da saúde, dos estudos, enfim, de todas as dimensões que formam o ser. A vida interior coloca a vida toda inteira numa opção fundamental por dar-se significado profundo sob a luz da revelação. É desafio para cada dia, é conversão do nascer ao pôr do sol, uma vida de perseverança e fidelidade a esta especial consagração. É a certeza do céu. Eu vou citar agora de novo a vida consagrada. Vida consagrada está intimamente relacionada com a obra do Espírito Santo. É Ele que, pelos milênios afora, sempre induz novas pessoas a sentirem atração por uma opção tão comprometedora. Sob a sua ação, elas revivem, de certo modo, a experiência do profeta Jeremias. 20, versículo 7. Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. É o Espírito que suscita o desejo de uma resposta cabal. É Ele que guia o crescimento deste anseio, fazendo amadurecer a resposta positiva e sustentando, depois, a sua fiel realização. É Ele que forma e plasma o espírito dos que são chamados, configurando-se a Cristo, casto, pobre e obediente, e impelindo-os a assumirem a sua missão, deixando-se guiar pelo Espírito num caminho ininterrupto de purificação. Tornam-se, dia após dia, pessoas cristiformes, isso mesmo, pessoas cristiformes, prolongamento na história de uma especial presença do Senhor ressuscitado. Você vai encontrar isto no documento no ponto 19. Que o constante lembrar que a liturgia, a formação permanente, o exame de consciência, a vida comunitária e a oração profunda nos fazem da eclatante grandeza do ser consagrado seja para nós oportunidade e também constantemente um renovar a nossa consagração, evitando voltar atrás naquilo que uma vez por todas depositaram nas mãos de Deus. Que coisa linda é a consagração! Consagração que em comum todos nós temos no batizado, mas que de maneira especial e em vários estados de vida nós a levamos a termo, não é mesmo? Eu convido você a permanecer conosco no próximo capítulo, porque nós vamos falar sobre alguém que é conquistado por Deus. Permaneça conosco e Deus te abençoe.